Ô Ciro, e o Faleto, hein? Me conta dessa... O Bruno Giacosa. O Bruno Giacosa aqui, eu disse que eles estão há mais de 1000 anos, essa família lá fazendo vinho, não é isso? Olha, eu acho que eles estão desde sempre. E é um grandíssimo nome. Quando eu comprei a Mistral, uma das maiores surpresas é como é que ninguém trazia o Giacosa. Depois acabei entendendo, porque se você escreve, eles não tem nenhum, eles vendem tudo, estão sempre vendidos, tá? Desde sempre, para o mercado italiano, para o mercado externo, então eles podem vender muito mais do que eles produzem. E eles são o tipo bem interiorano, né? O Bruno Giacosa, o pai, que é um artista, é uma figura única, né? Eu conversei com ele algumas vezes, conversar é a maneira de dizer, porque você fala e ele escuta, né? E você até estranha. Ele é um artista, ele tem um talento, e ele tem uma coragem e uma paixão pelo vinho, que ele, muito frequentemente, ele não produz. Se o ano não foi bom para produzir Barolo, ele não produz, ele vende a granel, quer dizer, ele vende por 10% do preço. Que coisa, isso é admirável. E ele faz isso com uma certa frequência, fez isso em 2002, volta e meia ele faz isso. Mas ele fica bem no interior, e quem cuida do negócio é a filha dele, a Bruna Giacosa. Então, se você não for lá, você não vai nunca importar os vinhos. Então, eu fui até lá, porque por correspondência ela não se decidia se queria ou não queria explorar, queria conhecer. Essa é outra coisa que acontece. Querem conhecer pessoalmente. Se não conhecer a pessoa, não vende. Olho no olho. Olho no olho. Então eu fui lá, fui recebido por um pastor alemão, né? É mesmo? Manso, né? Aí eu conversei com a Bruna Giacosa, achou interessante a ideia, acho que simpatizou comigo, e aí me apresentou o pai, a pessoa mais lacônica que eu já conheci, né? E ele provava o vinho, ele ficava prestando atenção em tudo que eu falava, na prova dos vinhos, como se fosse um exame, né? Olha, no fim, ele achou que eu estava à altura de... Não, acho até por ser brasileiro, as pessoas talvez, tinha um preconceito muito grande que hoje não tem mais. Mas o que eu achei mais interessante é que depois a filha dele, ele trocou 3 palavras comigo, que ele me adorou. Nunca ele falou tanto. Mas disse que normalmente ele nem fica, né? Então, olha, que gostou da minha degustação, etc. E começou um relacionamento. Mas eu nunca consegui que ele viesse para o Brasil. Ele é uma pessoa meio solitária. Que idade está hoje? 74 anos, por aí. E não sei, esse é um daqueles casos que eu tenho um pouco de medo, o que vai acontecer quando ele morrer. Porque, por exemplo, o Gaia já está na casa, já tem a sucessora. Nossa, a menina está feita. Tá. Então, às vezes você vê o sucessor, muitas vezes você vê. No caso ali... A Bruna não é, enóloga. Ela não é enóloga, ela é muito forte na parte comercial. Então, tem que casar com um enólogo. Ou talvez casar com um enólogo. Mas ela também já tem lá os seus 40 e muitos e não casou. Olha, né? Só. Então, são os dois solitários lá. Curioso, né? Pessoas diferentes. E nem é uma visita tão interessante, porque nem eles falam muito, nem tem tanta coisa para ver. Mas só que o vinho é um show. É divino. É um espetáculo. Show, o vinho que toda hora está tirando 99 pontos, 100 pontos. Que coisa. É uma maravilha de vinho. Essa pontuação sempre ajuda, né, Ciro? Olha, quando uma pontuação esporádica não ajuda, mas quando o cara todo ano tem os 3 biqueiros, todo ano tem... Quando ele tem consistência, e quando depois porque você tem que comprovar isso no copo, né? Claro. Então, ajuda, assim. Eu sou grande crítico das pontuações, porque eu acho que acaba inibindo a pessoa de experimentar coisas. Então, é fácil ir atrás de uma pontuação alta. Agora, o consumidor tem que acreditar mais nele e descobrir as coisas que ele gosta. Eu acho que a questão da pontuação teve um papel importante no início, porque quando eu comecei, o que tinha de vinho que não justificava no copo, e estava no mesmo nível de preço. Veio caríssimo, preço. Só que você tomava, o vinho era uma mentira. Então as notas vieram e desmistificaram isso. A Borgonha, por exemplo, está acomodadíssima nos seus grandes nomes. E você bebia o vinho era aguado, porque uma série de erros que eles tinham feito depois da Segunda Grande Guerra. Então a nota colocou um certo ordem na casa. Deu valor a pessoas, às vezes, desconhecidas. Bacana sem uma nota alta, o chefe podia passar a vida inteira sem conseguir vender o vinho. Esse é o lado positivo. O lado negativo é a pessoa que fica escrava da nota. Nós temos clientes que telefonam, o vendedor quer nota, vinhos acima de 90 pontos. Você fala, mas tem um de 89 pontos, é espetacular. Não. Esse... Obrigado, Ciro.